porém, que voltarei, interessada como estou na apreciação de outros trabalhos expostos. Adeus, pois, bela alma. Adeus, alma excelsa. Eu sinto-me orgulhosa e feliz de ter podido proporcionar-vos a minha modesta colaboração na descrição dos trabalhos visitados, e espero poder prosseguir em dias próximos. Creia, alma excelsa, que isto resultou numa grande felicidade para minha pobre alma. Podes crer que eu voltarei, bela alma. Até breve, pois. Foi motivo de grande alegria para mim, almas queridas, a oportunidade que se nos deparou de visitarmos juntas essa exposição de belas artes, na qual tivemos ensejo de apreciar tão belos e importantes trabalhos. Mas eu desejo visitar convosco outros lugares notáveis deste plano em que vivo, onde muito há o que apreciardes. Faremos isso a partir de amanhã e por uma semana aproximadamente, após o que voltaremos a essa exposição, onde ainda temos muito o que apreciar. O meu desejo e o meu objetivo nestas visitas é menos o de proporcionar prazer ao espírito, no exame e análise das obras visitadas, do que o de despertar nas vossas almas os verdadeiros objetivos de vossas presentes existências na carne, que são grandiosos e belos. Nenhuma alma desceu jamais à terra para o seu próprio deleite na contemplação do que na terra exista, mas unicamente com o elevado propósito de progredir espiritualmente. Assim, tudo quanto me ocorre dizer-vos em favor desse elevado propósito, eu o digo de todo o coração, com o fim de vos ajudar da melhor maneira a cumprirdes integralmente as vossas tarefas. Este é o meu maior desejo. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 71. Nada foi deliberado pelo Senhor que não seja para a vossa maior felicidade. Os cursos existentes no mundo espiritual. Caravanas de estudo a vários planetas em busca de novos conhecimentos. Uma caravana segue para Saturno. As circunstâncias que rodeiam as operações destinadas a transformar notavelmente a estrutura física da Terra foram previstas e anotadas de longa data, para que nenhuma surpresa se depare às forças superiores, a quem estes trabalhos estão afetos. Tudo quanto vier evidenciar-se no curso de tais operações foi devidamente previsto e estudado no alto, de maneira a não oferecer surpresas nem quaisquer transtornos aos planos elaborados. Das operações programadas para melhorar o solo terreno em benefício das populações espalhadas por todas as regiões, há de resultar uma estrutura bem mais favorável ao bem-estar dos seres humanos, tanto dos que ora se encontram na Terra, como, e principalmente, dos que hão de vir em breves anos. Desta maneira, podeis todas vós estar certas de que o que vier a acontecer neste pequeno mundo, só será para a maior comodidade e bem-estar de todas as almas que se encontram na Terra. Eu não me cansarei de falar desta maneira, para que todas vós, almas queridas, vos capaciteis de que nada foi deliberado pelo Senhor que não seja para a vossa maior felicidade enquanto na Terra. E como já estáis perfeitamente informadas de que esta não é a verdadeira vida, mas unicamente um estágio de que todas vós necessitais para alcançar novos degraus na vossa escala espiritual, não há por que vos impressionardes com o que possa acontecer à vossa roda. Partindo da grande verdade de que todas as almas presentemente encarnadas já aqui estiveram muitas vezes e aqui desencarnaram a seu tempo, um só pensamento deveis então alimentar, minhas queridas, é o de vos manterdes em perfeita ligação e harmonia com as forças superiores personificadas pelo Senhor Jesus, para que na hora crítica, a hora dos acontecimentos, se neles estiverdes envolvidas, desferirdes aquele voo direto à mansão do Senhor, como o Senhor tanto deseja. Isso é o fato mais importante da vossa vida presente, quer tenhais de partir próxima ou futuramente, minhas almas queridas. Amparadas diariamente pelos maravilhosos eflúvios da prece, conforme vos tenho recomendado, podeis tranquilizar o vosso coração quanto ao que possa acontecer no mundo neste breve fim de século. Para nossa palestra de hoje, em seguida as palavras iniciais, tão úteis e necessárias por mais repetidas, eu abordarei um assunto bastante agradável para todas vós, queridas leitoras e amados leitores.
Quero tratar então da maneira pela qual conseguem as almas sinceramente desejosas de progredir espiritualmente, atingir mais rapidamente esse grande objetivo. Relatarei então o que no alto se passa com esse propósito, com as almas regressadas da Terra após o cumprimento de mais uma encarnação. Orientadas pelos seus mentores espirituais que as acompanham desde a Terra, as almas realmente desejosas de progredir o mais rapidamente possível inscrevem-se num dos numerosos cursos existentes no seu plano de vida espiritual, e passam a frequentá-los diariamente, tal como se o fizessem em qualquer instituto terreno. Os cursos existentes no alto têm por objetivo primordial desenvolver as faculdades psíquicas das almas neles matriculadas, mediante as quais as mesmas encontrarão novas e maiores facilidades de raciocínio e entendimento em torno das leis divinas. A frequência das almas a esses cursos permite-lhes ainda a aquisição de determinados poderes mentais para serem utilizados tanto no alto enquanto lá permanecerem, como em suas futuras encarnações no mundo terreno. É fato de todos sabido, que quanto maior for o preparo mental de uma alma, maior será também o seu raio de ação, esteja ela encarnada na Terra ou estagiária no alto. O programa desenvolvido pelos ensinamentos ministrados nos cursos a que me refiro, inclui elementos de estudo e prática dos mais elevados temas da vida universal, em virtude das quais as classes de estudantes se transportam a diversos planetas, com a finalidade de observar a vida dos mesmos como elemento de seu desenvolvimento espiritual. Desta maneira, partem constantemente do alto caravanas de almas estudantes em viagem de estudos a Marte, Mercúrio, Saturno e Urano, em cujo ambiente permanecem o tempo necessário às observações que devem fazer, sempre acompanhadas dos respectivos professores, com a missão de interpretar para elas os fatos que testemunharem na vida desses planetas. Este estudo resulta de grande utilidade para as almas matriculadas nos respectivos cursos, servindo ao mesmo tempo para se relacionar com os elementos de progresso existentes nos planetas visitados. Acontece, não raramente, que da observação feita por muitas destas almas estudantes, resulta a instituição por elas próprias, em suas próximas encarnações, dos elementos do progresso por elas observados, no plano terreno como autênticas descobertas. Foi assim com diversos melhoramentos que tanto beneficiaram a vida neste plano terreno trazidos no subconsciente de grandes almas que antes visitaram outros planetas. Assim acontecerá em breve com a descoberta de novos elementos de progresso terreno, cujas almas descobridoras ou já se encontram na Terra em tenra idade, ou se aprestam para descer aos lares terrenos. Vedes pelo exposto que o aprendizado terreno prossegue no além para quantos desejarem progredir, onde vão encontrar cursos especializados em todas as atividades da vida humana. Gostaríeis talvez de conhecer detalhes das organizações universitárias constituídas pelos vários cursos existentes no alto, e como podereis vós próprias frequentá-las no vosso regresso da Terra. Eu vos direi então que nada tereis que despender do vosso bolso para frequentar o curso que vos interessar, pois que essa espécie de comércio não existe no alto. As almas que se encontram à frente dessas organizações são em regra entidades já bastante evoluídas, cujas aspirações maiores consistem em poder ajudar outras a progredir também. Para isso é que tudo é feito absolutamente isento de julgamento pelas almas que frequentam os cursos, para as quais existe apenas a obrigação de estudar, e se prepararem por sua vez para ajudar outras a se prepararem também. Da soma desse empenho de muitas almas em se aperfeiçoarem, é que resulta o maior progresso neste plano terreno, não apenas em sua parte física como na espiritual, em face da maior evolução das almas que encarnam. Vedes então, almas queridas, como podereis alcançar um maior e mais rápido progresso através da vossa matrícula nos cursos especializados do além, nos quais haveis de encontrar com vossas condiscípulas numerosas almas que tivestes oportunidade de conhecer em vossa vida presente ou em passadas existências. Abandonada de si mesma é o que muito poucas almas desejam ver-se na vida do além, porque sua própria felicidade lhes diz que a vida se torna mais agradável quando se tem algo a fazer, do que quando se está inteiramente inativo. E como a ânsia de saber e progredir é inata em todas as criaturas,
O caminho dos cursos universitários do além representa a vida indicada às almas em condições de os seguirem. Em seguida eu relatarei alguns detalhes de uma das visitas de estudo a determinado planeta por uma caravana de almas estudantes do além. A partida fora marcada para as primeiras horas de um dia primaveril, que temos muito lindos no alto. Compunha-se a caravana de cerca de 50 estudantes sob a direção de seus professores, uma caravana igual a muitas outras organizadas anteriormente. Tudo pronto para partir, munidos os chefes da necessária permissão dos dirigentes espirituais do planeta a visitar. Foi a viagem iniciada sob uma certa emoção das almas que assim viajavam pela primeira vez. Eram visíveis as preocupações de algumas delas sobre aquela partida para um planeta desconhecido, longínquo, ao qual só conseguiriam chegar algumas horas depois. E indagavam então, intimamente: chegaremos lá? Não poderá dar-se que ocorra algum desastre com o nosso veículo? Mas logo se tranquilizavam em face das recomendações dos chefes: não se preocupem, mantenham-se absolutamente tranquilas para chegarmos mais depressa. Isto surgiu para abrandar o sistema vibratório e emocional das almas presentes, e a viagem se iniciou. Desejo dizer algumas palavras sobre o espetáculo maravilhoso, observado pelas almas presentes ao se afastarem do ciclo da Terra, para entrarem no chamado espaço cósmico, onde o silêncio se pode dizer absoluto. Nesse espaço imensurável porque infinito, toda a vibração se confina às batidas do próprio coração, e apenas o pensamento se conserva alerta, atuante, conduzindo a caravana na direção certa, premeditada e conscientemente dirigida. O viajante tem uma impressão nítida, de que se encontra estacionado no espaço, e o seu objetivo é que corre ao seu encontro, vindo de muito longe. Esta era a impressão das almas componentes da caravana estudantil. Saturno, o planeta em mira, vinha vindo de muito longe, primeiramente quase irreconhecível de tão pequeno, e agora crescendo em proporções gigantescas ao encontro da caravana emocionada ante o fenômeno. Dentro em pouco, porém, graças à perfeita direção do timoneiro, o barco da caravana ancorava tranquilamente entre as nuvens de Saturno, cujas dimensões excediam a toda a expectativa da caravana. O estacionamento processou-se muito suavemente no local predeterminado, onde uma luzida delegação de entidades saturninas aguardava a caravana oriunda do ciclo terreno. A satisfação entre os elementos terrenos foi indescritível, por haverem atingido tão rápido e facilmente o gigantesco planeta dos anéis luminosos. Este pareceu desde logo, às almas estudantes, de uma dimensão muitas vezes a da Terra, tal a expressão de sua configuração gigantesca. Observaram então as almas estudantes que os chamados anéis do grande planeta eram constituídos por largos círculos luminosos, resultantes da projeção da luz solar sobre as espessas camadas de bruma que envolvem o planeta. Vistos assim de perto, verificava-se que essas luminosidades se mantinham a milhares de quilômetros de distância do respectivo centro geográfico, e não como lhes eram conhecidos formando círculos concêntricos em torno do planeta. Esta foi, por conseguinte, a primeira observação das almas estudantes em torno dos chamados anéis de Saturno. Feitas as necessárias apresentações pelos chefes da caravana à delegação da cúpula de Saturno, as almas terrícolas, assim designadas pelos saturninos, foram convidadas a pousar no solo e a percorrê-lo com a mesma liberdade como se na Terra estivessem. Manifestaram então os chefes terrícolas o desejo de visitarem algumas universidades saturninas, e assistir algumas aulas na condição de incógnitas, para melhor as apreciarem. A delegação presente colocou-se desde logo à disposição da caravana para esse fim, e sugeriu, inicialmente, uma visita geral aos grandes atrativos locais, o que foi prontamente aceito pelos terrícolas, designação que ficou prevalecendo para todos os caravaneiros. O primeiro ponto visitado foi então uma bela cidade, na qual as almas terrícolas muito apreciaram o sistema de transportes, inteiramente suspensos do solo mediante um princípio pneumático, deixando a superfície inteiramente livre ao uso dos pedestres. Se estes necessitam de tomar condução para qualquer ponto da cidade, bastar-lhes a galgar poucos degraus marginais e aguardar a condução que desejarem.
Os veículos coletivos sucedem-se à margem das grandes vias públicas numa sequência que dá a ideia de autênticos comboios intermináveis. Estacionam em determinados pontos o tempo suficiente para receberem os passageiros e deixarem outros, com uma regularidade perfeita, e numa harmonia e tranquilidade admiráveis. Não se ouve nenhum ruído de motores, visto como todos eles se movimentam à base eletrônica, de funcionamento absolutamente silencioso. Esta foi uma das primeiras observações de algumas almas que foram engenheiros em sua última encarnação na Terra, e que muito apreciaram o princípio em uso nos transportes de Saturno. Tomaram, pois, os seus apontamentos a respeito, com vistas à sua implantação proximamente na esfera terrestre. O tipo de veículo que puderam observar também agradou aos antigos engenheiros da Terra. Verificaram a maleabilidade da estrutura dos coletivos usados no planeta visitado, e a grande comodidade oferecida aos respectivos usuários. Eles se deslocam e param de maneira absolutamente suave, graças aos dispositivos propulsores de que são dotados, que, diríamos, um copo de água não transbordaria se conduzido por algum passageiro. Esta imagem eu apresento para dar ideia da suavidade com que partem e se movimentam os coletivos de Saturno. O que ali puderam observar e anotar as almas terrícolas é de natureza abranger vários capítulos deste livro. Eu pretendo anotar o que eu puder com a maior clareza que me for possível, por ser de grande interesse para todas vós, almas queridas. Assim eu vos convido a prosseguirmos no próximo capítulo. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 72. Chegada da caravana Saturno. Primeiras observações. Visita a uma universidade. Grande atenção dos saturninos à instrução e cultura dos seus filhos. Preponderância feminina nas universidades saturninas. Alimentação carnívora não existe em Saturno. A chegada da caravana ao solo de Saturno constitui o motivo da maior curiosidade e alegria para as almas componentes da mesma, como era de esperar. Embora no alto se conheçam em detalhe numerosos fatos relacionados com a vida em vários outros planetas, as almas estudantes visitavam aquele planeta gigantesco pela primeira vez em viagem de estudos e observações. A curiosidade das caravaneiras estava também em conhecerem o tipo de almas saturninas, em confronto com elas próprias. Constataram então logo de início não existir grande diferença entre o tipo espiritual de Saturno e as almas terrenas, uma vez que umas e outras são unicamente espíritos. Verificaram inclusive que o tipo humano propriamente dito pouco difere dos seres humanos que vivem na Terra, sendo apenas menos desenvolvidos que os da Terra os corpos físicos dos seres saturninos. Uma outra constatação igualmente feita pelas almas terrícolas e esta com bastante alegria, foi a facilidade de entendimento e comunicação com as almas locais, visto como a linguagem do pensamento, sendo de caráter universal, permite às almas de qualquer planeta se comunicarem com as de outros usando para isso a linguagem mental. Desta maneira foram iniciados diálogos entre as almas visitantes e as locais com grande facilidade de comunicação. Sendo um dos objetivos da caravana a visitar algumas universidades de Saturno, foi este objetivo realizado no primeiro dia de sua chegada por uma gentileza da delegação saturnina colocada à sua disposição impressionou muito agradavelmente as almas visitantes a suntuosidade do edifício da primeira universidade visitada, pela imponência de suas linhas arquitetônicas e sua grandiosidade. Não era bem dizer um edifício, mas uma série deles que se erguiam simetricamente numa área extensa, dando a impressão de uma cidade de proporções regulares. O edifício central, no qual se situava a administração geral da universidade, impressionava duplamente pela suntuosidade e beleza. Deduzia-se desse fato o gosto e interesse dos saturninos pela instrução e cultura dos seus jovens, numa preparação cuidadosa dos seus maiores para o dia de amanhã. Os demais edifícios da cidade universitária eram ocupados pelos cursos numerosos ali ministrados abrangendo todas as especialidades científicas. As almas terrenas admiraram, maravilhadas, a atenção dispensada pelos dirigentes saturninos à instrução e cultura dos seus filhos, a quem vai cabendo,
de geração em geração, o governo do próprio planeta. Os cursos são frequentados pelos dois sexos, como acontece na Terra desde alguns anos. Apenas se constatou que em Saturno o número de alunos do sexo feminino aos cursos universitários supera os do outro sexo. O fato causou certa estranheza às almas terrenas, tendo-lhes sido explicado que havendo no planeta um número muito maior de almas encarnadas em corpos femininos, elas preponderam em todos os setores de atividade, inclusive nas universidades. E explicou ainda o informante que esta preponderância feminina resulta em grande benefício para a vida do planeta, visto como, sendo as almas femininas de sentimentos mais pacíficos e harmoniosos do que as do sexo oposto, existe por isso maior harmonia e entendimento entre as populações saturninas, donde as guerras foram de todo banidas. Outro fato que muito impressionou as almas visitantes, ao assistirem à primeira aula da Universidade Saturnina, foi o belo hábito de se iniciar em todas as aulas com uma saudação elevada ao Criador pelas classes de pé, numa atitude de sincera humildade e veneração às forças superiores do seu mundo espiritual, buscando inspiração e ajuda no cumprimento de suas tarefas. Este fato impressionou muito agradavelmente as almas terrenas, por assim poderem constatar o espírito religioso predominante na população daquele grande planeta, ensinado e cultivado desde os primeiros passos dados pelas suas crianças. Puderam verificar as almas caravaneiras que esta cerimônia, presidida em cada departamento de ensino pelo professor mais antigo, reúne a totalidade da classe, de pé, numa atitude de grande respeito ao ato, em virtude do qual uma belíssima aura se forma em torno da sala de aula, donde se irradia a todos os alunos presentes. Terminada a saudação assim elevada pela classe, tem início as aulas num ambiente de pura harmonia de pensamentos de estudo, emitidos pelas mentes de todos os alunos, em meio ao qual são-lhes ministradas as matérias do curso. Constataram as almas visitantes com alegria o índice de pureza das vibrações emitidas pelas mentes dos alunos nestas circunstâncias, permitindo-lhes uma rápida assimilação das matérias do curso. Isto resulta, naturalmente, do grau de adiantamento espiritual da grande maioria das almas encarnadas em Saturno, considerado o planeta mais evoluído do nosso sistema. Desse planeta estão chegando à Terra algumas almas especialmente envolvidas pelo Senhor Jesus, a fim de aqui implantarem alguns dos elementos de progresso existentes no seu mundo de origem. Estas almas seres se revelarão à população terrena pelas suas atividades e descobertas, que muito hão e contribuir para o aceleramento do progresso do mundo terreno. Certos melhoramentos que em breve conhecereis nos meios de condução e transportes aéreos, assim como nas especialidades relacionadas com eletrônica, serão resultantes do estudo e preocupação de almas provenientes daquele planeta gigantesco, com o objetivo de ajudar o progresso do mundo terreno. Há, por exemplo, um setor da vida terrestre no qual a influência e colaboração daquelas nossas irmãs saturninas em breve se evidencia, que é o setor da alimentação. Partindo do princípio de que a alimentação carnívora não existe no seu planeta de origem, as almas que entre vós se encontram, originárias de Saturno, hão de apresentar-vos interessantes processos alimentares com exclusão total do produto animal. Não quero significar com isto que não vivam também seres animais em Saturno, porque em verdade eles lá existem das mais variadas espécies, porém, vivendo cada qual a sua própria vida evolutiva como seres humanos. Os animais que vivem em Saturno, em sua maioria prestam serviços relevantes aos seres humanos que lhes retribuem com farta alimentação e tratamento amigo. Eles vivem e trabalham segundo suas possibilidades, enquanto vão adquirindo novos graus de progresso evolutivo em sua respectiva escala. Eles ficariam profundamente impressionados se alguém lhes dissesse que os seus irmãos que nasceram na Terra se destinam à alimentação do homem, tendo seus despojos expostos em muitas lojas das grandes cidades à espera de consumidores. Isto, minhas almas queridas, se contado fosse aos nossos irmãos saturninos, de certo os estarreceria pela barbaridade que ainda representa. O organismo humano não necessita absolutamente do alimento animal para viver, porquanto a divina providência dotou este planeta de um solo fértil e elementos vegetais de grande teor alimentício,
suficientes para proporcionar aos seres humanos todos os elementos nutritivos de que os mesmos possam necessitar. Não estranheis então o aparecimento em breve entre vós de variados artigos de origem vegetal destinados à vossa alimentação, capazes de vos fazer esquecer totalmente a carne como meio de nutrição. A eliminação da carne como meio de alimentação contribuirá em boa parte para a eliminação de numerosas bebidas alcoólicas, tão prejudiciais à saúde e bem-estar dos seres humanos. Esse fato porá fim, por sua vez, a determinadas enfermidades que tanto têm contribuído para o encurtamento da vida humana. As doenças do coração, por exemplo, têm origem, em regra, nestes dois elementos do consumo humano, a carne e o álcool. Eliminados estes dois elementos do vosso consumo, vereis como desaparecerão as enfermidades do aparelho digestivo, as úlceras de vários tipos, as infecções, inclusive as doenças do coração. A causa principal destas enfermidades reside no tipo de alimentação tão usado entre vós, consequência lógica do grau inferior dos habitantes atuais da Terra, que ainda aceitam alimentar-se dos despojos de outros seres, seus irmãos inferiores, para se nutrirem. A chegada, porém, ao solo terreno, de almas originárias de Saturno a convite do Senhor Jesus, deve começar a produzir determinadas mudanças no processo atual da alimentação humana, assaz bastante evoluída a partir dos últimos milênios. A vez de ter tido notícia através da história, de que ainda em tempos recentes os homens utilizavam a alimentação carnívora ao vivo, isto é, como ainda o fazem os animais selvagens. A civilização dos dois últimos milênios, contudo, e a evolução das almas que hoje vivem na Terra, muita contribuíram para os passos dados pelo homem no sentido de maior refinamento moral, e na eliminação dos antigos costumes. Um novo passo está então para ser dado no processo alimentar da espécie humana do presente, em benefício, não só da própria longevidade, como também da sua evolução espiritual. Observai, então, almas queridas, o que podeis utilizar na vossa alimentação como dádiva da natureza, que são os produtos do solo, e ir-vos afastando quanto puderdes da alimentação carnívora. Com isso muito havereis de lucrar física e espiritualmente, eu vos asseguro. Voltando a tratar da visita da caravana de almas terrenas ao planeta Saturno, eu desejo registrar ainda outras observações interessantes a respeito dos usos e costumes das populações que nele vivem. Uma delas refere-se aos templos religiosos erigidos à fé das almas saturninas, mantidos e visitados pelos habitantes daquele planeta gigantesco com grande empenho e devoção. Puderam as caravaneiras constatar que os templos religiosos como que permanecem repletos o dia inteiro, o que não se dá na Terra nem mesmo no alto deste ciclo terreno. Observando atentamente o fato, as almas caravaneiras puderam constatar que existe nesse planeta, nas suas cidades principalmente, uma espécie de horário de frequência ao templo pela respectiva população, com ofícios religiosos realizados cada 60 minutos da medida do tempo existente na Terra. A frequência ao templo inicia-se com o aparecimento do Sol pelas 4 horas da manhã e se estende até as 24 horas, diariamente. O horário existente foi elaborado de maneira a repartir a frequência por todas as classes da população, e tão bem foi isto feito, que não se registram as aglomerações conhecidas na Terra em certos dias da semana. Em princípio, todos os saturninos encontram lugar para sentar e orar tranquilamente, qualquer que seja o horário em que devam comparecer. Eles também só comparecem no seu horário, disciplinadamente. Observando atentamente este ponto, puderam as almas terrenas constatar a perfeita distribuição do horário entre a população, segundo as respectivas idades. Assim, deverão comparecer em seu horário as pessoas de determinadas idades em determinadas horas. A seguir, comparecerão as pessoas incluídas na categoria imediata, incluída em regra, de 3 a 4 anos de idade. As pessoas mais velhas, de ambos os sexos, estão programadas para frequentar o templo entre as 20 e as 24 horas, diariamente. Sendo o mesmo serviço religioso em todos os horários, essa distribuição de frequência muito facilita a presença de todas as categorias de viventes ao templo,
onde as mesmas encontram o conforto e comodidade relativos. Não existem imagens, alegorias, nem estátuas nos templos de Saturno. Seus interiores muito amplos, refletindo a austeridade, proporcionam às pessoas presentes um ambiente de bem-estar e repouso espiritual admiráveis. Isto sucede ainda por um motivo bem fácil de identificar. Tratando-se de um lugar destinado à oração e à meditação, estas elevadas vibrações ali emitidas têm o mérito de manter o ambiente delas impregnado e a tal ponto, que apenas acomodadas as criaturas no seu interior, logo passam a sentir-se envolvidas por essas agradáveis vibrações. Isto sucede em menor escala também em certos templos da Terra, como já tereis talvez constatado vós mesmas, como resultado das orações neles elevadas a Deus, a Jesus e às forças superiores. Estas orações têm o mérito de purificar o próprio ar respirado pelos seus frequentadores, produzindo efeitos repousantes e confortadores em todas as pessoas que os visitam. Prosseguiremos neste belo assunto nos capítulos seguintes. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 73. O espírito religioso dos saturninos. O culto religioso é o culto do espírito. A população saturnina frequenta diariamente os templos. Não há analfabetos em Saturno. Vida tranquila, harmoniosa, feliz. Almas terrenas estagiando em Saturno. A visita das almas estudantes ao grande planeta Saturno proporcionou-lhes diversos ensinamentos novos da maior utilidade para todas. O assunto religião e sua prática pelos saturninos foi talvez dos mais interessantes para as caravaneiras. Elas puderam observar com alegria como o espírito religioso se encontra ali tão difundido na população, face à frequência das pessoas de todas as idades aos templos, que são muitos, para poderem atender a toda a população. Verificaram as almas caravaneiras que naquele planeta gigantesco, o culto religioso é o culto do espírito, iniciado nos lares e realizado nos templos, cientes todos os saturninos de que são realmente espíritos revestidos de matéria densa durante sua existência no plano físico, onde foram, como acontece aos terrenos, em busca de mais luz para o engrandecimento dos respectivos diademas. Encerrada a visita aos templos religiosos, nos quais a frequência é a mesma o dia todo, as almas visitantes desejaram conhecer algo sobre os ensinamentos ministrados às classes infantis de Saturno em suas escolas primárias, onde se inicia a formação intelectual de toda a população. Esta curiosidade foi-lhes satisfeita pelas almas saturninas à sua disposição, sendo os membros da caravana terrícola conduzidos a um belo edifício de apenas 2 pavimentos, mas de grande extensão, que nós costumamos denominar grupo escolar. Foi então explicado às almas visitantes, que os 2 pavimentos eram ali adotados para poupar às crianças maior esforço para galgarem outros pavimentos. Com esse propósito foi que se construíram os grupos escolares assim bastante amplos, podendo comportar até 5.000 crianças nos 2 pavimentos de tão larga extensão. Indagadas as almas saturninas sobre a percentagem de analfabetos no seu grande planeta, se, como sucede na Terra, essa percentagem também existia, elas sorriram bondosamente para responder que tal fato não existe em Saturno, acrescentando: os dirigentes do planeta, isto é, o governo de todas as regiões é constituído de pessoas da maior evolução espiritual, para saber que a alfabetização das almas que baixam ao solo de Saturno é-lhes imprescindível, pois que o fazem com o único objetivo de desenvolver conhecimentos iniciados no passado, para o que se lhes torna indispensável conhecimento do alfabeto como roteiro necessário à aquisição de novos e maiores conhecimentos. Por tal motivo todas as crianças se iniciam na escola tão logo possam entender as palavras. Concluída a fase do ensino primário, segue-se o grau imediato, igualmente frequentado pela totalidade da população infantil, como base necessária ao seu desenvolvimento intelectual. Este segundo curso ministrado aos filhos de Saturno consiste de matérias muito práticas e sobretudo objetivas, destinadas ao desenvolvimento do raciocínio dos alunos. Em todo o curso, porém,
Existe fundamentalmente o ensino religioso à base da filiação divina de todas as almas, esclarecendo-as acerca dos objetivos da sua vinda ao planeta. Explica-se nesses ensinamentos que todas as criaturas humanas são espíritos em busca de novos índices de progresso espiritual, e que terminada a vida do corpo eles regressarão aos planos do espírito existentes no próprio ciclo do planeta no qual se encontram. Uma observação igualmente feita pelas almas terrícolas, a qual muito apreciaram, foi a fórmula de tratamento usada pela população saturnina, de uma grande reverência para com as pessoas idosas, e particular cordialidade entre elas próprias. Sentiram as caravaneiras um permanente estado de tranquilidade e bom humor existente na população, e desejaram conhecer as razões do fenômeno, interrogando a respeito as almas saturninas. Estas o explicaram então da seguinte maneira: isto aqui para vós é motivo de curiosidade, para nós é um fato absolutamente normal. A vida neste planeta desenvolve-se tranquila, harmoniosa e feliz. Todas as pessoas aqui se consideram irmãos por sua filiação divina, e por isso se empenham em servir e ajudar-se mutuamente quando necessário, para que nenhuma criatura se sinta desditosa. Todas nós sabemos desde o mundo de Deus, a nossa morada eterna, que enquanto houver alma desditosa neste planeta, não poderá existir a felicidade, e citou a seguinte imagem: podereis vós sentir-vos ditosas se um dedo das vossas mãos estivesse enfermo ou dando-vos sérios cuidados? É evidente que não. Vós tudo faríeis para curá-lo até vos esquecerdes dele, não é exato? Pois assim vivemos nós neste grandioso planeta. Todas possuímos a consciência de sermos realmente irmãs por nossa filiação divina, e por isso nos empenhamos em que nenhum membro da nossa grande família sofra seja o que for. A explicação agradou sobremodo às almas visitantes, pelo sentimento de fraternidade que ficaram conhecendo entre as almas viventes em Saturno. Sua curiosidade, porém, desejou abordar outro setor da vida saturnina, e indagaram das almas amigas que as acompanhavam, como se desenvolviam naquele planeta os serviços assistenciais no campo da medicina, principalmente. Obtiveram a respeito o seguinte esclarecimento das almas saturninas: esses serviços funcionam entre nós desde séculos e séculos com perfeita regularidade. Os serviços médicos neste planeta funcionam, a bem dizer, como se fizessem parte da natureza. Em princípio, as enfermidades que se registram aqui são mínimas, em face dos conhecimentos difundidos na população acerca dos meios sadios de viver. Se, entretanto, um ser saturnino necessita de médico ou de internação, tudo isto lhe está facultado em face dos seus direitos de cidadão e nada lhe custa. O governo de todas as regiões do planeta mantém estabelecimentos modelares para atender as pessoas deles carecentes, por maior que o seu número seja. Se houver necessidade de internação ou de serviços cirúrgicos, tudo será feito com a maior dedicação, sem nenhuma retribuição por parte dos beneficiados. E esclareceram mais as almas saturninas, a consciência que preside entre nós a vivência de todos os seres há de que é necessário socorrer a qualquer criatura que por descuido seu venha a contrair enfermidade que a impeça de trabalhar e viver a sua vida. Nestes casos, que sucedem frequentemente, é a comunidade que mais interessa salvar uma vida enferma, proporcionando-lhe os meios necessários para sobreviver. Eu vos apresentarei a seguinte imagem, queridas irmãs terrícolas, para melhor me compreenderdes. Quando uma criança adoece no vosso mundo, não se lhe pergunta, certamente, o de que carece para curar-se, tal como entre nós, naturalmente. Os pais a tomam nos braços e vão procurar socorro onde o encontrem. Não é assim? E isto acontece por ser aos pais que a cura da criança mais interessa, como o rebento que é da sua família. Aqui a vida está situada dentro desse mesmo princípio. Toda a população saturnina constitui uma grande família. Se um de seus membros cai enfermo, todo o socorro lhe é proporcionado para que rapidamente se recupere para a alegria da comunidade. Este princípio é realmente esplêndido, almas amigas, disseram as almas terrícolas. Quer isto dizer, então, que todo o custeio dos serviços assistenciais do planeta cabe unicamente ao governo, que tudo providencia e dirige? Sim, almas terrícolas.
A organização deste planeta está baseada no atendimento a todas as necessidades da população. Esta vive e trabalha para o engrandecimento do planeta em todos os sentidos. Do seu trabalho, cada indivíduo entrega ao governo a sua contribuição maior ou menor, segundo as suas possibilidades. Isso lhe confere o direito a toda assistência de que porventura necessite. Sabendo-se que pessoa alguma adoece por vontade própria, é necessário socorrê-la se isso lhe acontecer. Uma pergunta ainda, queridas almas saturninas. É a respeito da medicina neste planeta. Como se processa a retribuição do trabalho dos médicos nas organizações assistenciais, podereis dizer-nos? Perfeitamente, irmãos terrícolas, e com grande alegria. Partindo do princípio generalizado neste planeta, de que nenhuma criatura veio a ele para entesourar fortuna, mas sim unicamente para nele viver e progredir moralmente. As almas que aqui se dedicam à prática da medicina nas organizações assistenciais são recompensadas dos seus serviços pela autoridade do governo, e de tal maneira que se sentem imensamente felizes no desempenho da sua profissão. Em geral, as almas que aqui se encaminham para o campo da medicina em suas diversas especialidades já se identificam pela sua grandeza espiritual, e só aspiram a acrescentar sua própria luz em virtude do seu empenho em salvar as almas enfermas. Mas recebem, ainda, uma outra forma de recompensa, que é a seguinte: os filhos destas almas devotadas à prática da medicina nas organizações assistenciais têm prioridade em suas aspirações a igual posto de serviço, se o desejarem, ou a outras atividades nos serviços da respectiva região. Esta circunstância muito contribui então para que as organizações assistenciais possam dispor de um quadro de técnicos até superior às suas necessidades de atendimento. Isto, contudo, não impede que haja também médicos particulares para quantos os procurem, porque muitas pessoas de grandes recursos os preferem. Este é, de modo geral, o aspecto assistencial neste planeta que ora visitais. Muito vos agradecemos, almas saturninas, a gentileza da vossa inteligente explicação. Muito estamos aprendendo convosco nesta visita para nós tão agradável. Uma pergunta que desejaríamos fazer-vos também, é quanto à duração da vida neste planeta. Podereis esclarecer-nos? Com muito gosto, almas terrícolas. A média da duração da vida em Saturno ultrapassa bastante de um século do vosso calendário. Falo desta maneira para melhor entenderdes a resposta, uma vez que o nosso calendário registra os períodos anuais menores que os da Terra. Ficareis sabendo, então, que feitas as devidas comparações, as pessoas vivem neste grande planeta a um período médio de vida de 120 a 150 anos, contados pelo calendário terreno. Isto porque, sendo muito mais veloz que a da Terra a rotação de Saturno, podemos dar-vos esta medida de tempo do vosso mundo para a média da duração da vida humana neste planeta. Estamos verdadeiramente encantadas, almas saturninas, com a vossa explicação. Encantadas e agradecidas pela gentileza e fraternidade com que nos tratais. Em retribuição gostaríamos de poder receber-vos algum dia no nosso plano espiritual, a fim de podermos servir-vos também. Almas terrícolas, que tão amáveis sois, eu vou fazer-vos agora uma revelação que certamente vos surpreenderá. Eu mesma já vivi milênios no vosso pequeno mundo terreno, antes de vir para aqui. Recordo por isso ainda uma grande parte dos sofrimentos que defrontei na Terra em épocas que bem longe vão. Após cumprir no vosso planeta o meu aprendizado, obtive do vosso e meu querido Jesus a necessária permissão para me transferir para este planeta, onde consegui aprimorar quanto aprendi na Terra. Ingressando no ciclo de Saturno com a alma saz purificada das maldades que defrontei na Terra, aqui fui acolhida com cativantes demonstrações de fraternidade e amor por parte das almas ditas saturninas, em cujo ciclo estou vivendo há perto de 2 milênios. Mas eu não vim só, almas terrícolas, viemos um grupo de mais de 1000 almas para um estágio de promoção e aperfeiçoamento técnico e espiritual. Vedes que vos falo citando detalhes da vida e do calendário terreno, porque de fato os conheço bem. Nós nos encontramos em Saturno, não como incorporadas à vida e comunidade deste grande planeta, como talvez possais imaginar. Mas não,
Almas terrícolas que eu passarei a chamar irmãs queridas, nós não viemos aqui para ficar, mas para aprendermos do progresso saturnino aquilo que ainda falta na Terra. Eu acrescentarei que deverei reencarnar no vosso e meu mundo terreno dentro de poucos anos, em companhia de muitas outras almas, com a missão de continuarmos a servir ao nosso inesquecível Senhor Jesus. Efetivamente, eu e outras almas vindas da Terra, aqui nos especializamos em vários ramos de refinamento científico, com o objetivo de levar aquele querido mundo terreno os adiantamentos de que está necessitando. Estamos, portanto, eu e minhas companheiras planetárias, em vias de retornarmos à Terra ainda neste século que estás comemorando, e com que alegria o faremos. Como a visita prossegue, voltaremos ao assunto no próximo capítulo. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 74. Os saturninos entre os seres mais evoluídos do nosso sistema planetário. É muito grande a longevidade em Saturno. O máximo respeito à velhice. Governantes são escolhidos por aclamação pública. Pratica-se o intercâmbio espiritual. As observações escolhidas pelas almas em caravana ao planeta Saturno muito lhes hão de servir na oportunidade de sua volta à Terra, permitindo-lhes oferecer algumas ideias construtivas da maior felicidade, para os habitantes deste pequeno mundo. Tanto no campo religioso como no da instrução, muito há o que fazer na Terra. No da instrução, então, é da maior urgência a construção de escolas suficientes para abrigar a totalidade das almas infantis que vão aparecendo no mundo e necessitam de desenvolver a inteligência como todos os demais seres humanos. Como são difíceis as reencarnações na Terra pela falta de lares suficientes para receber todas as almas que necessitam de reencarnar uma vez mais, há a necessidade de proporcionar àquelas que conseguem a sua oportunidade toda a instrução possível para o desenvolvimento da sua inteligência. De modo geral poderemos comparar a totalidade das almas infantis com gemas preciosas capazes de ostentar um brilho notável depois de convenientemente lapidadas. Se isto não acontecer pela falta da necessária instrução, essa quantidade enorme de almas privadas do alfabeto perde por assim dizer a encarnação, regressando ao alto como veio à Terra, porque não conseguiu desenvolver a inteligência. Há, por conseguinte, necessidade dos dirigentes deste pequeno mundo, cada qual na sua esfera de ação, se empenharem em proporcionar a instrução necessária a todas as criaturas sob sua direção, para que possam elas contribuir com sua parcela para o adiantamento do progresso geral deste planeta. Isto posto, vamos ocupar-nos da visita das nossas irmãs ao gigantesco Saturno, quase 10 vezes maior do que a Terra, habitado por uma população de seres humanos bastante mais evoluídos que os terrenos. De um modo geral poderemos estabelecer entre o nível evolutivo dos saturninos e os terrenos uma diferença semelhante à que existe entre a escola primária e o curso secundário adiantado. Os habitantes de Saturno se distinguem sobremodo por sua alta compreensão dos problemas humanos, adotando normas de vida que os situam entre os seres mais evoluídos do nosso sistema planetário. Já verificamos como os saturninos compreendem e praticam a solidariedade humana, possuindo para isso organizações modelares destinadas a atender a população em todas as emergências. Para usar da linguagem familiar da Terra, poderemos dizer que o Estado se constitui naquele planeta imenso, no grande protetor das populações. Cada indivíduo que ali vive sabe que para poder gozar dos direitos de assistência que o Estado confere a todos, lhe compete contribuir para isso na medida das suas possibilidades, entregando ao Estado a parcela que lhe couber, e que é sempre equitativa com os seus ganhos. Desta maneira todos os habitantes contribuem para a manutenção dos serviços assistenciais, e todos se beneficiam desses serviços em perfeita igualdade. Desta perfeita organização assistencial, resulta em boa parte a alegria, tranquilidade e bom humor da população saturnina, a sua felicidade enfim. Uma observação igualmente anotada pelas almas visitantes e que muito deve interessar aos terrenos, é quanto ao tratamento das pessoas idosas sem meios próprios de subsistência. Considerando-se a longevidade naquele planeta, onde muitas e muitas criaturas ultrapassam os 150 anos do calendário terreno,
surgiu a curiosidade de as almas visitantes conhecerem a maneira pela qual o problema da velhice é ali solucionado. Indagadas então as almas saturninas à sua disposição, foi-lhes oferecido o seguinte esclarecimento. Aqui em Saturno, irmãos terrícolas, o problema da assistência à velhice não existe, em face das leis que regem a vida humana neste planeta. As pessoas que vão atingindo a velhice que não possuam recursos próprios para se manterem com o necessário conforto, são recebidas e acomodadas em belas propriedades que existem por toda parte, onde passam a viver como se nos próprios lares estivessem. A velhice é considerada entre nós com o máximo respeito, devido ao seu longo tempo de trabalho pelo engrandecimento do planeta, durante cujo período muito contribuiu para a manutenção das nossas organizações assistenciais. Assim, atingindo uma criatura velhice e não possuindo meios próprios de subsistência, ela passa pensionista do Estado em propriedades bastante amplas, especialmente nas zonas rurais, onde encontra vários meios de ocupação ou distração. Essas propriedades são visitadas semanalmente por muitas pessoas, parentes ou não dos pensionistas, dado o espírito de solidariedade tão radicado neste planeta. Nessas propriedades rurais os pensionistas encontram variados motivos de atração no cultivo de algum setor de sua preferência, podendo à noite participar de apropriados programas artísticos, onde se destacam números de canto e música. Há frequentemente pensionistas que escrevem livros e impressões das mais interessantes, os quais, após devidamente apreciados, são impressos e divulgados cá fora. Podemos dizer então, minhas queridas terrícolas, que a velhice possui o seu capítulo nas leis sociais deste planeta, a ninguém causando temor à circunstância de atingir esse avançado estado na vida. Muito interessante o vosso esclarecimento, almas saturninas, o qual nós muito apreciamos. Desejávamos apenas conhecer este detalhe. Dissestes que as pessoas idosas, a velhice, são recebidas nas propriedades rurais. Nós desejávamos saber se não existem órgãos assistenciais para esse fim na zona urbana. Poderias esclarecer-nos? Com muito gosto, irmãos terrícolas. O fato de existirem acomodações para a velhice nas zonas rurais e não na zona urbana decorre do desejo de hospedar essas pessoas em regiões as mais saudáveis, de clima ameno e atitudes razoáveis, visando-se sobretudo ao seu maior bem-estar. E como ao redor das cidades tão movimentadas como são as nossas não seria fácil encontrar o ambiente, clima, e demais condições desejadas, optou-se pela sua instalação na zona rural, onde as pessoas internadas podem viver melhor. Isto não quer dizer, porém, que não vivam pessoas idosas também nas cidades, pois que milhares delas aqui vivem realmente, umas em suas próprias residências, outras hospedadas em instituições particulares, onde contribuem com recursos próprios. Nas organizações do Estado, entretanto, a hospedagem nada lhes custa. Obrigadas, queridas irmãs saturninas. Estamos satisfeitas com mais este esclarecimento, e também em podermos saber como tudo está tão perfeitamente organizado no vosso grande planeta. Se nos permitis uma outra indagação, nós vos pediríamos nos dissesseis qual a maneira por que são escolhidos os governos do vosso planeta. Existem eleições para esse fim, disputadas por diversos candidatos, ou adota-se aqui processo diferente? Aqui não há propriamente eleições para o exercício das funções do governo. Nós diremos que em Saturno são escolhidas pela população as pessoas consideradas dignas desse alto posto, algumas vezes contra a própria vontade dos escolhidos. Nas proximidades do término de um mandato de governo, os cidadãos mais capazes residentes em todas as localidades, reúnem-se para escolher o elemento que a seu ver ofereça condições de poder governar a região. Essas condições, assim julgadas pelos cidadãos, consistem em regra na retidão de caráter do escolhido, na sua elevação moral comprovada em atos públicos, e na capacidade de compreensão e administração dos problemas humanos. Assim, após se reunirem os cidadãos das diversas cidades, se o problema for de ordem geral, realize-se uma reunião de todos eles para selecionar aquele que for considerado o melhor. A escolha definitiva, entretanto,
só será conhecida após a aclamação em praça pública da figura que for escolhida em definitivo. Sucede algumas vezes a figura escolhida apresentar escusas ao posto de governo, e só após bastante solicitada aceitá-lo, ou haver necessidade de escolher-se outra. Isto acontece pela razão de que os postos de governo neste planeta são postos de grandes trabalhos e até de sacrifício. A pessoa responsável pelo governo de qualquer região de Saturno tem honras de verdadeiro pai, ou de mãe quando mulher, e a ela recorrem todos os cidadãos em casos de necessidade. A elevação espiritual destas criaturas na chefia dos postos do governo torna-as sobremodo acessíveis a todos os governados. Existem necessariamente gabinetes com pessoas intermediárias, é claro, os chefes, contudo, jamais se recusam a receber os cidadãos que tentem apelar para eles, numa espécie de última instância. Daí a pouca sedução que os postos de governo exercem junto às personalidades mais destacadas. Este processo de escolha dos governantes leva invariavelmente a esses postos as pessoas em condições de proporcionarem a felicidade e o bem-estar aos seus cidadãos. Uma condição aceita por todos os governados é de que, uma vez escolhida determinada personalidade para exercer as funções do governo, todos aceitam e lhe prestam obediência. Esta função, absolutamente gratuita neste planeta, é considerada como prestação de serviço à comunidade, tornando essa criatura benemérita em todos os corações. Estamos satisfeitas, almas saturninas, e muito agradecidas a mais este importante esclarecimento. Vemos que o processo da substituição dos governantes neste planeta difere muito daquele que é adotado no nosso mundo terreno. Lá os homens disputam os postos de governo com todas as forças, pela só ambição de se tornarem os chefes dos seus concidadãos. Eu conheço bem esse problema, queridas irmãs terrenas, visto ter vivido milênios no vosso planeta. Com o evoluir dos tempos, porém, eu acredito que se institua na Terra um processo semelhante ao usado neste planeta, do qual resulta uma grande harmonia entre os cidadãos, e maior felicidade para a região. O governante de qualquer fração regional de Saturno capacita-se de estar exercendo uma autêntica missão divina junto aos seus contemporâneos, e por isso se esmera em praticar somente os atos que em sã consciência julga contribuírem para a maior felicidade e bem-estar da coletividade. O governante de qualquer região deste planeta tem a perfeita consciência de estar exercendo uma missão divina no solo saturnino, da qual resulta ser considerado, por isso, a segunda pessoa do Criador junto aos seus governados. E sendo realmente a segunda pessoa do Criador no solo saturnino, ele medita seriamente sobre as medidas a adotar em sua administração, sempre com vistas à maior felicidade dos seus governados. Mas, minhas queridas irmãs terrícolas, há ainda outra explicação para a grande preocupação dos nossos governantes em se desempenharem sempre com a maior elevação moral em todos os seus atos. A explicação agora é de caráter subjetivo, que é a seguinte. É crença geral entre a população saturnina, desde longuíssimos milênios, que a escolha dos governantes por aclamação na praça pública, é resultante de uma inspiração do Criador, como tarefa imposta à criatura escolhida. Daí a crença generalizada de que a criatura escolhida passe a ser em verdade a segunda pessoa do Criador. Se, por conseguinte, essa alma conseguir praticar somente atos bons no desempenho do mandato assim recebido, ao desencarnar e regressar ao seu plano espiritual será a mesma recebida, cumprimentada e regiamente recompensada pelo Criador, passando então a participar da corte celeste como seu destacado membro. Nesse luminoso posto ao lado do próprio Criador, a alma assim agraciada passará a exercer o cargo de assessor conselheiro do Criador, encerrando o ciclo de encarnações no solo de Saturno. Isto é que se conhece através da tradição saturnina. Agora o reverso da medalha, como costumais dizer no vosso mundo. Se, em vez de uma sábia administração à frente do governo a alma prevaricar, seja por ignorância ou má fé, e desse atos resultar sofrimento ou prejuízo para os governados de qualquer região saturnina, neste caso, ao regressar ao ciclo espiritual que lhe pertencer, essa alma irá purgar duramente os males causados à comunidade,
por um prazo aqui desconhecido mas que se atribui muito longo. Este é talvez o motivo principal da recusa de certas criaturas em aceitarem postos de governo neste planeta. Sendo realmente postos que exigem capacidade e muito discernimento, temem essas criaturas incorrerem em fracasso ou deslize, e assim procuram furtar-se a sua indicação para posto.